Você já parou para pensar sobre como as soluções mais imediatistas para os problemas que a gente vive, né, para as dificuldades, essas soluções mais reativas, elas contemplam um pouco as consequências, né, o depois da solução? É muito comum a gente estar muito implicado por um estado interno, né, por alguma dificuldade, principalmente pela dor, e a gente tem uma tendência a querer se livrar daquilo, né? E muitas vezes as soluções que vêm dessa tendência a se livrar, a afastar a dor, elas contemplam um pouco o depois, né? Os significados, o que estava acontecendo, né? Quais eram os pedidos dessa dor, desse desconforto, dessa dificuldade ou desse estado muito intenso que me implica intimamente, né? É muito comum essa solução de se livrar, né? Não, eu estou sentindo isso e eu quero algo que me retire isso, né? Essas soluções serem um postergar, né? Um empurrar com a barriga o lidar com uma questão, com uma dificuldade. Por exemplo, é uma dor de dente, né? A gente viveu uma época que era muito comum, uma dor de dente, a solução ser arrancar o dente. E isso não contemplou como as pessoas, como ia ser a vida das pessoas sem o dente, né? Hoje existe toda uma outra tendência a cuidar, a tratar, a tentar preservar, né, o dente de uma pessoa. E a gente pode usar esse exemplo para como a gente lida com as nossas dores, né, com as nossas dificuldades, com aquilo que implica o desconforto traz. Então, se a gente lida com essa tendência, né, a cortar, a gente vai perdendo partes nossas. E essa é uma solução que acaba deixando a gente menos inteiro, né, menos integrado. Quando um estado desconfortável vem e implica a gente, é muito importante que a gente se interesse. Que a gente se interesse em lidar com aquilo que a gente está sentindo. Dali pode vir um aprendizado, né? Uma forma de aprender a cuidar de si, né? Pode ter um pedido que não estava sendo contemplado, um cuidado que não estava sendo cuidado, né? Ou um aspecto novo, né? Que está se colocando, se disponibilizando para fazer parte da nossa vida, e que muitas vezes a gente tem uma tendência, né, a lidar com o que é novo, o que é desconhecido, como uma dificuldade, como algo que se eu não conheço, então me amedronta, né? E às vezes isso é um pedido interno, né? É uma qualidade nossa, uma sensação que está propondo que a gente faça contato com ela, né? Se uma dor, se algo implica a gente de uma forma tão intensa, isso é um pedido psíquico para que a gente faça contato com essa sensação, com essa qualidade. Então é muito importante que a gente possa ir assumindo essas sensações, esses desconfortos, não como um problema, algo que a gente precisa resolver, então que é algo que eu preciso me livrar, e sim como um aspecto que pode ter a capacidade de transformar, né, de ser algo que está pedindo para ser incluído e pode transformar o jeito como eu vivo, pode transformar o meu cuidado comigo, que eu possa ter que começar a contemplar mais um aspecto, né, meu no jeito como eu vivo, né, mais um aspecto que me implica no jeito como eu vivo. Isso, se a gente aceita, né, que agora eu estou sendo implicado por um aspecto, né, por um desconforto, por uma dor, por uma intensidade, e isso é um pedido para que eu faça contato e não para que eu evite,
E desse contato eu vou podendo aprender com aquilo que me implica, eu vou podendo estar cada vez mais íntimo, criar uma amizade com as minhas sensações, com as minhas emoções. Eu estou cuidando que o meu depois seja mais integrado, que meu dia seguinte seja mais habitável, né? Diferente desse aspecto, né? Porque se eu evito, eu estou postergando para o meu depois um trabalho. Só que aí eu postergo para o amanhã o trabalho de hoje e o de amanhã. Então, é muito importante que se a gente está implicado por uma dor, por um desconforto, por uma intensidade emocional, que a gente se interesse por isso que está implicando a gente e não tenha uma tendência a se afastar. Que a gente possa assumir que existe um cuidado sendo pedido, né? Que a gente vai precisar sim contemplar no cuidado, o cuidado íntimo e no cuidado relacional, né? Com as nossas relações, com o nosso entorno, a gente vai ter que assumir mais um trabalho de cuidado, contemplando também esse aspecto que está implicando a gente agora na intimidade.